para quem não conhece ainda a iniciativa, é uma iniciativa lançada pelo BNDES em 2021, com o objetivo de promover o match funding, né, a junção de recursos do BNDES com recursos de instituições apoiadoras que têm interesse em participar da iniciativa para apoiar projetos de restauração em todo o território brasileiro. Então, o nosso edital específico aqui hoje, né, que vai ser foco da nossa conversa, é o edital Amazonas, que eu vou apresentar mais em detalhe. Falando aqui da parte, só para vocês conhecerem também a parte da equipe do Fumbio, além de mim, estão a equipe da gerência, o Pablo, a Mariana, o Alexandre Ferrazoli está aí também, e as equipes do financeiro e do jurídico, que também vieram dar um apoio para a gente, caso tenha alguma dúvida mais específica nesse sentido. A Maiara, a Vanessa e o Paulo estão por aí. E passo a palavra, então, para a equipe também da Eneve do BNDES, se quiserem se apresentar. Alana, Rafael. Alana, quer ir primeiro? Pode ser sim, Rafael. Boa tarde, pessoal. Eu faço parte aqui da equipe da Eneva, né? Estou na área de SD da companhia. E nós somos uma das empresas, né, apoiadores da iniciativa do Floresta Viva, mais especificamente desse edital Amazonas, até por conta da relevância, né, do território, né, do estado para a companhia. E nós estamos aqui também aproveitando esse momento, né, de esclarecimento de dúvidas, de maior detalhamento sobre o edital, para também ajudar nessa parte de esclarecimento. Tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael, trabalho no BNDES, no Departamento de Meio Ambiente, e o banco também é a instituição que organizou a iniciativa Floresta Viva, né? E somos também apoiadores aqui desse edital, né? E, assim como a Alana, a gente está aqui à disposição para, enfim, se for necessário, tirar alguma dúvida, fazer qualquer esclarecimento, ok? Muito obrigado. Obrigada, Rafael e Alana. Eu vou dar sequência, então, a gente vai começar com uma breve apresentação do edital e aí depois a gente abre para as dúvidas. E aí queria só passar, como nós somos muitos aqui, a gente queria só estabelecer alguns acordos para a gente garantir que a reunião flui bem, né? E primeiro queria pedir a todos que deixem as câmeras desligadas, por favor, que às vezes tem pessoas que estão com uma área com internet instável e as câmeras consomem bastante dados, né? E também os microfones. Então, a gente pede que as perguntas sejam registradas no chat. Eu vou fazer a apresentação agora, vocês já podem ir registrando as perguntas no chat. Na verdade, se vocês quiserem também se apresentar já no chat, né, registrar os nomes, qual a instituição que vocês trabalham, que estão aqui representando hoje. E ao longo da minha apresentação, vocês já podem ir registrando quaisquer dúvidas. No final da apresentação, a gente abre, então, a equipe vai lendo as perguntas e a gente vai respondendo aqui com os demais colegas. Tá? Então, vou iniciar a apresentação. Qualquer problema em som ou na apresentação, Pablo e Mariana, vocês me avisam, por favor. Bom, pessoal, então, o edital Amazonas, como imagino que vocês já conheçam, ele tem como objetivo selecionar projetos para implementação de ações de restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração no interior e ou no entorno de unidades de conservação no estado do Amazonas. A área de abrangência do edital é essa ressaltada aí no mapa, que é o mesmo mapa que consta lá no edital. Então, ela abrange as áreas foco de restauração nas propostas, elas podem prever áreas no interior ou no entorno das unidades de conservação que estão aí apresentadas nesse mapa. São 10 unidades de conservação: a APA da Caverna do Maruaga, a APA da margem direita do Rio Negro, setor Padoari e Solimões, as APAs da margem esquerda do Rio Negro, setores Aturiá, Poauzinho e setor Tarumã-Sul, Tarumã-Mirim, a Floresta Estadual do Rio Urubu, Parque Estadual Rio Negro Setor Sul, Parque Estadual Sumaúma, RDS do Atumã, RDS Puranga Conquista e a RDS do Rio Negro. É importante, né, ressaltando novamente, que as áreas não precisam estar só no interior dessas UCs, podem também ser previstas no entorno, áreas no entorno, e esse entorno, no edital, ela não precisa necessariamente estar localizada na zona de amortecimento dessas unidades. Então, podem ser propostas ações de restauração em outras áreas que estejam aqui dentro desse recorte territorial,
e essas áreas vão ser avaliadas pela comissão de seleção, que vai avaliar as propostas, considerando a sua relevância para a conservação dessas áreas protegidas e também da região como um todo. Tá? Então, o recorte territorial pega aqui os municípios apresentados no mapa, né? Então, os municípios Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manaus, Iranduba, Maracapuru, Itacoatiara, Silves e Itapiranga. Bom, dentro desse recorte territorial, então, a gente tem algumas categorias de áreas que são elegíveis para restauração com apoio do edital, que são justamente as áreas no interior das unidades de conservação, áreas de preservação permanente e reserva legal em imóveis rurais de até 4 módulos fiscais. Tá? Então, no Floresta Viva, as áreas, o apoio à restauração em imóveis rurais é apenas para pequenos imóveis, que são esses até 4 módulos fiscais. O edital não apoia ações de restauração em imóveis acima de 4 módulos fiscais. Também as APP e reserva legal em assentamentos de reforma agrária e áreas que estejam em territórios quilombolas ou de outras comunidades tradicionais. Quem pode apresentar propostas ao edital? Então, as instituições elegíveis como instituições proponentes no edital são instituições sem fins lucrativos, e aí incluindo associações civis, fundações privadas, nas suas diferentes formas, né? Instituto, fórum, fundação, associação, movimento, e cooperativas em qualquer grau de constituição, singulares, centrais, federações e confederações. Um ponto importante, que é um critério eliminatório, é que a instituição proponente precisa necessariamente estar legalmente constituída há pelo menos 2 anos. Então, precisa estar com o CNPJ aberto e válido há pelo menos 2 anos. Com relação aos valores e prazo, o edital está disponibilizando R$ 8.880.000 para apoio aos projetos de restauração, e a gente espera o apoio a até 2 projetos. Isso não é limitante, né? Eventualmente, a depender do valor dos projetos, pode ser apoiado um número maior de projetos, mas a expectativa é em torno de 2 ou 3 projetos. Cada proposta deve prever uma área mínima de 200 hectares para restauração. Esse é também um critério eliminatório, tá? Então, todas as propostas precisam prever essa área mínima de 200 hectares e os projetos terão duração de até 48 meses. Com relação às atividades apoiáveis pelo edital, o edital prevê 3 metas, sendo 2 obrigatórias, que precisam estar previstas em todas as propostas, e uma terceira meta, que é opcional, mas incentivada e que conta como pontuação lá nos critérios de avaliação das propostas. Então, a primeira meta, que é obrigatória, precisa estar em todas as propostas, é a elaboração de um diagnóstico e de um plano de restauração. Então, esse diagnóstico e plano de restauração, eles devem ser feitos nos 3 meses iniciais dos projetos que forem contratados. Então, a ideia aqui é que a gente espera que as propostas já tragam, com o maior nível de detalhamento possível, a identificação das áreas onde vão ser implementadas as ações de restauração, né? Qual que é essa área em hectares, onde que ela está localizada, etc. Uma previsão das técnicas para essas áreas e, consequentemente, os custos, né? Considerando essas técnicas. Mas a gente entende que esse mapeamento e diagnóstico mais detalhado é algo que exige também recursos, né? Então, por isso, a gente dá os primeiros 3 meses dos projetos para já poderem detalhar esse mapeamento e diagnóstico com recursos do projeto. Então, durante esses 3 meses iniciais, também pode-se trabalhar mais nessa parte de articulação local e mobilização de parceiros, identificando ali quem, né, principalmente quando a gente fala de propriedades privadas, quem seriam os proprietários com interesse em aderir ao projeto, onde que, de fato, essas ações podem ser implementadas, e a partir desse diagnóstico e articulação, elaborar um plano de restauração, que deve ser feito de forma participativa, então envolvendo as equipes gestoras das unidades de conservação, os conselhos consultivos ou deliberativos dessas unidades, as comunidades também envolvidas ali na região, né, todos os atores relevantes que estejam envolvidos na área proposta para a implementação das ações. Esse plano, então, deve ser apresentado nos primeiros 3 meses do projeto. Esse plano vai ser analisado e aprovado pela equipe de coordenação do edital, eventualmente podem ser solicitados alguns ajustes, e após a aprovação do plano, que se inicia a meta 2, que também é obrigatória, que é justamente a implementação dessas ações
de restauração previstas no plano que foi elaborado. E aí, como atividades nessa meta, estão incluídos, então, o preparo das áreas para a implementação da restauração, a implantação das técnicas de restauração selecionadas e também as atividades de manutenção e monitoramento dessas ações. E aí o edital exige que sejam feitas a manutenção e monitoramento das áreas por um período mínimo de 2 anos. Então, considerando que a gente está falando de projetos de 4 anos, né, de 48 meses, é importante que toda a implantação das áreas restauradas ocorra nos primeiros 2 anos de projeto, garantindo, assim, esse período mínimo de manutenção e monitoramento por 2 anos. E, por fim, a meta 3, como eu comentei, ela não é obrigatória, mas ela conta como pontuação nos critérios de avaliação, que são ações de fortalecimento da cadeia da restauração. E aí, nessa meta, podem ser incluídas, por exemplo, como atividades, capacitações aos atores da cadeia, e aí, como atores da cadeia, a gente inclui proprietários rurais, agentes de assistência técnica, coletores de semente, representantes de associações ou empresas que estejam atuando na restauração na área. E a gente sugere alguns temas que estão lá no edital, outros podem ser sugeridos também pela instituição proponente, né, desde que sejam pertinentes no contexto local. Mas, por exemplo, capacitações em técnicas de restauração, viverismo, formas de organização, sempre com o objetivo de criar um cenário ali regional para a continuidade dessas ações de restauração após o final do projeto e também, quando possível, geração de renda para esses grupos envolvidos nos projetos. Pode ser prevista também a implantação de unidades demonstrativas de produção, beneficiamento e armazenamento de sementes e mudas, então, construção de viveiros, unidades para armazenar as sementes coletadas, entre outros, também podem ser previstos nas propostas. As atividades de restauração, elas devem necessariamente ser realizadas com espécies nativas, também podendo ser previstas espécies exóticas agrícolas não invasoras, principalmente nos projetos que proponham SAFs, né, sistemas agroflorestais. Sempre dentro das normas ambientais aplicáveis, considerando o contexto local e as melhores técnicas para cada área. Então, principalmente quando a gente está falando de projetos no interior das unidades de conservação, é importante que seja considerado o plano de manejo daquela unidade e a legislação aplicável também. Para os projetos que estejam focando unidades de conservação, a gente recomenda fortemente que já seja submetido, junto com a proposta, uma carta de anuência da equipe gestora, do órgão gestor daquela unidade de conservação, registrando que está de acordo, que está ciente da proposta, que está de acordo, que já houve uma conversa anterior. Isso é bastante bem visto e pontuado na análise das propostas. A gente também incentiva que as propostas considerem sempre a relação custo-benefício na seleção das técnicas propostas, então buscando sempre que possível alternativas de baixo custo de implantação, como a condução da regeneração natural, quando viável, semeadura direta, nucleação, entre outras, mas também a gente incentiva a integração dessas estratégias de restauração ecológica com técnicas de restauração produtiva, como eu comentei, sistemas agroflorestais, por exemplo, visando otimizar os benefícios ambientais da restauração, também o retorno de benefícios sociais e econômicos para as comunidades locais. A submissão das propostas, então, deve ser feita até o dia 4 de setembro, que é uma segunda-feira, às 19 horas de Brasília. Essa submissão ela é feita por meio de um formulário eletrônico, disponível nesse link, está lá disponível também no site do edital, né, no portal de chamadas do Fumbio. Esse formulário é um Google Forms, ele é bem fácil de utilizar, mas a gente recomenda fortemente quem ainda não acessou, que acesse hoje aqui, saindo da reunião, já dá uma olhada no formato, para que vocês não tenham nenhum susto, né, não deixar para a última hora. A gente sabe que a internet, né, pode pregar peças aí na última hora, então sempre tentem adiantar isso, já dá uma olhada em tudo que precisa ser submetido, formato, etc., para garantir que não vai ter nenhum problema no último dia. A seleção das propostas ela é feita em 2 etapas. Então, a partir do recebimento das propostas, o Fumbio faz uma primeira análise, né, que é mais uma análise documental. Então, a gente avalia a documentação institucional, verificando se as proponentes são de fato elegíveis e se foi submetida a documentação completa.
E a partir dessa primeira etapa, as propostas que tiverem atendido a todos os critérios obrigatórios seguem para a segunda etapa, que é a de análise técnica. Essa análise técnica é feita por uma comissão de seleção, composta por especialistas, que vão avaliar as propostas seguindo os critérios de avaliação que são definidos no edital. Então, esses critérios de avaliação, eles estão lá no edital, para conhecimento de todos. Eles são bem detalhados, para cada critério a gente tem diversos subcritérios. Então, a gente recomenda também fortemente que todo mundo que está interessado em mandar a proposta leia com atenção, se eu não me engano, é o item 25 do edital, tá mais lá para o final, que leiam com atenção esses critérios, que eles dão uma boa ideia do que vai estar sendo considerado na avaliação das propostas e ajudam bastante quando vocês estiverem fechando um formato. Com relação aos documentos para submissão, também recomendamos fortemente que todo mundo acesse lá, quem ainda não acessou o site do edital. Lá vocês conseguem baixar todos os anexos que são obrigatórios para submissão. É bem importante que vocês façam isso também, quem ainda não fez, faça hoje, agora saindo da reunião, para garantir que vocês estão elaborando a proposta nos formulários que são exigidos no edital. Tá? Então, tem 5 ou 6 anexos obrigatórios, que é a apresentação da proposta, experiência da instituição, instituições parceiras, cronograma físico, cronograma financeiro e uma apreciação institucional do Fumbio, tá? Esses são os formulários obrigatórios. E além dos formulários obrigatórios, existe uma lista de documentos também, ele prevista no edital, que são a inscrição da instituição proponente no CNPJ, estatuto social vigente e ata de eleição da diretoria, com registro em cartório, documentos pessoais dos representantes legais, comprovação da experiência da instituição proponente e da equipe do projeto, então a equipe que está sendo proposta ali naquele anexo C, né, no documento que vocês submetem à proposta, e as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos para a instituição proponente. Por fim, a gente trouxe aqui algumas perguntas frequentes que a gente recebe bastante, para já adiantar enquanto vocês vão registrando as perguntas. Uma das perguntas que a gente recebe é se uma proposta pode ter mais de uma instituição proponente. Não, cada proposta vai ter apenas uma instituição proponente, que é quem vai, de fato, caso a proposta seja selecionada, ter um contrato assinado com o Fumbio. Então, essa instituição proponente ela é a responsável pela gestão operacional e financeira do projeto. No entanto, a instituição proponente pode incluir outras instituições nas propostas, na forma de instituições parceiras ou prestadoras de serviço. No caso das instituições parceiras, elas não podem receber repasse direto de recursos, mas, caso a instituição parceira seja sem fins lucrativos e não seja um ente público, ela pode ser contemplada com bens e serviços para a realização das atividades. Caso a instituição parceira tenha fins lucrativos, ela pode apenas aportar bens e serviços para alcance dos resultados do projeto, mas ela não pode receber bens e serviços da instituição proponente com recursos do edital. No caso de instituições com finalidade lucrativa, elas podem também ser incluídas como prestadoras de serviço, e aí, nesse caso, elas vão receber pagamento pelas atividades realizadas a partir de um contrato que elas vão ter assinado com a instituição proponente. Nesse caso das prestadoras de serviço, é necessário apresentar, registrar que foi feito um processo seletivo, né? Então, uma comparação de 3 orçamentos, por exemplo, ou pelo menos uma justificativa de por que precisa ser essa prestadora de serviço. Então, se ela é a única que é capaz de prestar esse tipo de serviço na região, ou alguma outra justificativa que justifique que ela está ali como prestadora de serviço, essa justificativa vai ser analisada também pela coordenação do edital. A instituição proponente precisa demonstrar experiência em restauração na Amazônia? Não. O edital não exige a experiência da proponente em projetos de restauração na Amazônia, mas lembrando também, novamente, lá nesse item 25, que são os critérios de avaliação quantitativa, a experiência tanto da instituição proponente quanto das instituições parceiras e também da equipe do projeto que está sendo proposta, elas contam como critérios de avaliação. Esses critérios juntos somam 30 pontos no total de 100, então contam como 30% do valor total da proposta. Então, a gente não é obrigatório, não é um critério eliminatório, mas a gente incentiva fortemente que, caso a instituição proponente
não seja, né, não tem experiência na região, que pelo menos inclua instituições parceiras com essa experiência local na proposta. As propostas podem prever ações em outras áreas, além das unidades de conservação listadas naquele item 7 do edital, que é aquele mapa que eu apresentei lá no começo? Sim. Então, como eu comentei, as propostas, elas devem prever ações no interior ou no entorno das unidades de conservação, e as áreas de entorno não precisam necessariamente estar na zona de amortecimento. Então, considerando aquele recorte territorial, podem ser propostas ações de restauração em outras áreas que não estejam necessariamente no interior ou ali na zona de amortecimento dessas unidades de conservação, desde que estejam dentro das categorias de área elegíveis, né? Aquelas mesmas que eu comentei. Então, ou é no interior de unidades de conservação, ou em APP Reserva Legal de pequenos imóveis rurais, até 4 módulos fiscais, ou APP Reserva Legal de assentamentos, ou territórios quilombolas e de outras comunidades tradicionais. E essas áreas vão ser avaliadas pela comissão de seleção quanto à sua relevância para a conservação da região. Os 200 hectares para restauração precisam estar localizados em áreas contínuas? Não, essa é outra pergunta que a gente recebe bastante. Então, como eu comentei, essa área mínima de 200 hectares, ela é um critério eliminatório, tá? As propostas que tiverem uma área para restauração inferior a 200 hectares, elas são eliminadas automaticamente, mas esses 200 hectares não precisam estar em áreas contínuas. Eles podem ser compostos a partir da soma de diferentes áreas para restauração, que podem estar em diferentes unidades de conservação, diferentes propriedades, diferentes assentamentos, inclusive diferentes municípios, né? Não precisam ser áreas contínuas. O importante é que elas juntas somem essa área mínima de 200 hectares. E lembrando que os custos e a área a ser restaurada também são critérios de avaliação, né? Então, se dentro dos custos previstos, né, do montante de recursos que a gente tem no edital, conseguir ser proposta uma área superior a 200 hectares, isso vai ser pontuado na avaliação das propostas também. Bom, pessoal, é isso. Vamos abrir então para as dúvidas, só reforçando aqui o link onde está o edital, está lá no portal de chamadas do FUNBio, chamadas.fumbio.org.br. Clicando lá no edital Amazonas, vocês vão ter acesso a todos esses anexos e todas as informações. Bem importante que todo mundo leia o edital completo. E a gente segue recebendo dúvidas pelo e-mail amazonas.florestaviva@fumbio.org.br até o dia 30 de agosto, que é quarta-feira que vem. Então, caso surjam outras dúvidas, né, que não apareçam aqui agora durante a reunião, mas que vocês tenham dúvidas nos próximos dias, até essa quarta, podem enviar para o e-mail. A gente sempre responde no próprio e-mail e também consolida essas perguntas e respostas para publicar no site do Fumbio, tá? Então, quem também não pôde participar aqui hoje vai ter acesso às perguntas e respostas também do que sair aqui da reunião hoje. Tudo isso vai para esse documento, a gente sobe lá nesse portal das chamadas. Obrigada. Abrimos então para as dúvidas. Tá. Você me escuta, Clarissa? Te escuto, Pablo. Legal. Chegaram algumas perguntas aqui no chat. Algumas a gente tentou responder por aqui, mas eu vou refazer todas, né? A gente vai Ótimo. comentando. A primeira foi do André Viana, de Desan. Ele comentou que não encontrou na planilha de orçamento, na lista suspensa, itens de insumos apenas os combustíveis, né? E aí ele perguntou como registrar esse material de campo, sementes, mudas, adubos, no anexo E, né? Que é a planilha de orçamento. Essas foram as perguntas que a gente já respondeu, né? Posso adiantar por aqui a resposta, né? Que esse tipo de item, ele está na despesa elegível bens, né? Então, quando o pessoal for olhar lá na planilha do anexo E, precisar colocar algum insumo de campo, dentro da despesa elegível bens, aí abre a lista suspensa de alguns itens, né? Possíveis que Perfeito, estão ali. Pablo. Isso mesmo. Tudo que é É. item de aquisição, né, como sementes, mudas, como o Pablo comentou, insumos, estão todos dentro de bens ali, né? À exceção dos combustíveis. Uhum. A segunda pergunta é do Marcos Pinheiro, do IMPA, né? Ele pergunta, no caso do Parque Samaúmas, que fica na área consolidada de Manaus, pode-se pensar a restauração de corredores ecológicos pelas APPs para o Sauim de Coleira, né? Que eu acho que é um primatinho. Nesse caso, não parece se enquadrar nas áreas elegíveis à primeira vista. Ele faz esse comentário. Sim, Marcos, não vejo problema nenhum se você quiser registrar no chat por que você acha que não estaria nas áreas elegíveis, mas
o Parque Estadual de Sumaúma está ali naquele recorte, né? Se eu não me engano, ele fica na região de Manaus mesmo. E se seria um corredor em APPs e reserva legal, desde que sejam o interior do parque ou nas áreas privadas até 4 módulos fiscais, seria elegível sim, tá? A menos que sejam propriedades acima de 4 módulos fiscais. Legal. E aí o André Viana fez uma outra pergunta. E como serão os desembolsos quanto ao cronograma de desembolso? Após ele perguntar após a aprovação de cada meta, a Mayara ela respondeu aqui no chat, né, como que é feito os desembolsos. E não sei se ela Tá. quer falar, se você fala. Posso falar e vocês me complementam se quiserem, mas só para explicar para todo mundo, essa pergunta também é boa. De forma geral, o desembolso ao longo de todo o projeto, ele como provavelmente a Mayara explicou aí, ele é feito quando se atinge 70% da execução dos recursos já desembolsados, vocês encaminham uma prestação de contas e uma relatoria técnica que vai ser analisada. Quando aprovada pelo Funbi, a gente segue com a liberação do próximo desembolso. Com relação às metas, nesse edital a gente também tem a questão do plano de restauração, né? Então, como os desembolsos são calculados ali na planilha, não sei se ficou claro para todos, eles são calculados como semestrais. Então, a própria planilha calcula a soma de despesas em cada semestre e esses são os valores de desembolso, a princípio, que seriam liberados a cada execução de 70% do desembolso anterior, né? Então, eles não são necessariamente semestrais, porque vão de acordo com a execução. As metas elas não estão necessariamente linkadas à liberação do próximo desembolso, mas lembrando que a implementação das ações de restauração só pode acontecer após a aprovação do plano de restauração. Então, é bem importante que o plano seja entregue nesse período inicial de 3 meses. Ele vai ter algumas semanas, 2 semanas de análise, aprovação, eventualmente pedido de ajuste por parte do núcleo gestor do edital, e a partir da aprovação do plano se iniciam as ações de implementação da restauração. Mas os desembolsos financeiros, eles são linkados não às metas, e sim à execução financeira, como a Mayara deve ter explicado. Legal. O Marcos faz outra pergunta, né? Ele pergunta no caso das reservas de desenvolvimento sustentável, né, as RDS, se a manifestação da associação mãe e do órgão gestor é suficiente para a elegibilidade da proposta ou é necessário apresentar a anuência de cada comunidade? Para a submissão da proposta, não seria suficiente da associação mãe, da equipe gestora, né, das RDS, seria importante do órgão, que no caso é SEMA, né? Para a implementação das ações, depois é que a gente pede uma carta de anuência, um termo de adesão, que aí é um pouco mais detalhado, que a ideia é que vocês... isso só vai ser realmente cobrado previamente à implementação das ações de restauração. Então, nesses primeiros 3 meses de elaboração do plano de restauração, é que justamente vocês têm o tempo de fazer essa articulação mais detalhada, né, identificar quais comunidades que, de fato, estão de acordo em aderir ao projeto, e aí conseguir esses termos de adesão com cada uma das comunidades. Mas agora, para submissão, apenas do órgão gestor e das comunidades que têm associação mãe, no caso, como você comentou, é suficiente. Uhum. E aí, eu acho que casa um pouco o comentário que o André fez, né? Ele falou que é complexo depender da anuência da SEMA para submeter a proposta. E aí ele comenta que a última anuência que eles receberam demorou 3 meses, né? E André, a gente até... Desculpa, Pablo, você quer complementar? não, pode falar com isso. Não, a gente até esqueci de mencionar isso, mas a SEMA revisou esse edital, né? Eles acompanharam de perto, estão cientes, a gente está também fechando um acordo de cooperação FUNBI e SEMA, mas o que eu sugeriria fazer nesse caso, novamente, né, não é obrigatório, a gente incentiva que tenha a carta de anuência. Se vocês não conseguirem exatamente da SEMA, pelo menos de alguém da equipe gestora, né, não sei se isso seria uma possibilidade, ter alguma coisa ainda que não formal, não via ofício, não. Bom, Posso comentar rapidinho? pode. Não, assim, eu já trabalho há muito tempo com diferentes SEMAs, a gente está com vários projetos com a SEMA, e assim, é inviável. Se alguém tentar submeter na segunda-feira, vai ter esse documento nem vai chegar no Taveira no dia do dia 4, assim, é certo. Eu acho que, assim, ou alguém já
vai ter algum documento e aí apresenta, ou a maior parte das propostas não vão apresentar. E assim, não adianta pedir para o gestor da unidade, porque ele também não vai dar, ele não pode dar, e se der, ele vai ter problema depois. Já estou meio por dentro do que as coisas estão rolando. Então, assim, ou tem a possibilidade, não sei se vocês têm a possibilidade de postergar a data, ou assim vai ser bem complexo apresentar qualquer anuência. Tá, obrigada, André. A princípio, a gente não vai prorrogar, né? A princípio, a data de 4 se mantém. Como essas cartas, né, novamente, elas não estão como obrigatórias para submissão, a gente entende que isso não inviabiliza as propostas. E o que a gente pode fazer, como a gente já está trabalhando, conversando com a SEMA para esse edital, sugiro que todo mundo que tiver esse problema registre. Então, a gente tem um anexo específico, o anexo B, que é de apresentação das instituições parceiras. E aí, a SEMA, por exemplo, poderia ser uma instituição parceira. Vocês podem enviar o anexo B, dizendo que, olha, foi solicitado, pode registrar eventualmente o que foi submetido para a SEMA, foi registrado o pedido, não tivemos ainda retorno pelo motivo X, que é esse que você apresentou agora, e a gente aqui, junto com a comissão de seleção, tenta fazer esse contato com a SEMA para ter algum tipo de formalização, né, enfim, de acordo, alguma coisa assim, já após o recebimento das propostas, tá? Mas não se preocupem que isso não inviabiliza, o ideal é ter as cartas, quem conseguir. A gente até vamos tentar fazer um contato lá com o Taveira também, pedir se eles conseguem, talvez, priorizar, né, esse recebimento, quem tiver submetido já esse pedido. Mas, caso não consigam, isso não vai inviabilizar as propostas. Bom, legal. Acho que já até respondeu uma para frente, assim, as perguntas. O Antônio, ele fez uma pergunta se eles vão poder ter acesso ao vídeo da reunião. A gente está gravando, né? A gente avisou aqui no chat, pessoal, não sei se todo mundo leu, mas a reunião está sendo gravada. Ele queria saber sobre a disponibilização do vídeo. Sim, a gente vai depois disponibilizar, provavelmente, no YouTube do Funglio. Aí a gente informa o link a vocês quando estiver disponível. Mas, de qualquer forma, também, como eu comentei, já no começo da semana que vem, a gente já vai ter todas as perguntas e respostas publicadas lá no site da chamada para acesso de todo mundo. Uhum. O Marcos, ele fez uma pergunta sobre a possibilidade de adiamento do edital. Eu acho que foi a mesma que o André fez agora, então eu entendo que está respondida. O Rodrigo Lima, ele pergunta quais tipos de contrapartidas a instituição pode fornecer e se isso pode contar ponto na avaliação da proposta. Vou responder, tá? Se você quiser me complementar, Pablo, fica à vontade. As contrapartidas, sim, elas não são obrigatórias, mas são desejáveis e contam como pontuação, estão lá nos critérios de avaliação das propostas. Podem ser previstas contrapartidas tanto financeiras quanto não financeiras, né? Serviços, equipamentos, etc., tanto da instituição proponente quanto também das instituições parceiras que estejam ali formalizadas na proposta. Uhum. No sentido complementando a equipe também, né? Às vezes você tem algum profissional que já é remunerado pela instituição, que vai compor a equipe técnica do projeto e você não vai ter aporte de salário via o projeto, né? Ele também pode entrar como uma contrapartida. Perfeito, tá? O Marcos volta, acho que na questão que a gente estava falando do Samaúma lá, né, do parque. Ele pergunta, no caso da anuência de proprietários na cidade de Manaus, se pode apresentar na meta 1, ou já tem que estar nos documentos no envio da proposta? Pode sim, Marcos, não é obrigatório agora não, tá? Como eu comentei, esses termos de adesão, né, que é uma coisa mais detalhada, que a gente entende que, principalmente quando a gente fala de propriedades privadas, toma mais tempo, né, de articulação, de ir em campo, conversar, explicar o projeto. Então, também por isso a gente dá esses 3 meses iniciais de elaboração do plano, para dar esse tempo de articulação e apresentação dessas cartas ou termos de adesão antes do início da implementação das ações, que acontece a partir do 3º mês. Quem conseguir apresentar as cartas nas propostas, ótimo, né? Isso é bem visto pela comissão de avaliação, pode levar a uma pontuação maior, mas a gente entende, principalmente propostas que envolvem propriedades privadas, que isso às vezes não é viável na submissão, então não é obrigatório. O Vinícius, da Universidade Federal do Amazonas, ele pergunta se a apresentação do plano de restauração no momento inicial conta pontos na seleção da proposta.
Com certeza, Vinícius. Acho que nem vai ser exatamente um plano de restauração, né? Talvez, mas quanto mais detalhada você conseguir fazer a proposta, né, que já tem essa cara de plano de restauração bem detalhado, identificando bem as áreas, já tendo esse diagnóstico prévio e um orçamento, né, que já mais embasado. É bem importante que vocês consigam definir ao máximo dentro do que é possível agora essas áreas. Então, quantos hectares vocês estão falando? Onde que está, né, quantos hectares estão em cada área? Como que é o perfil dessas áreas? Quais são os fatores de degradação? E, a partir disso, quais que são as técnicas de restauração que estão sendo previstas, né? Tudo isso é bem importante porque isso possibilita também ter um orçamento já mais ajustado, né? A gente sabe quanto mais detalhe, quanto mais bem feito, quanto mais informações prévias existentes, mais fechadinha, mais redondinha consegue ter a proposta. Então, com certeza, uma proposta que tenha isso vai ter mais pontos, vai ser mais bem avaliada do que uma proposta que ainda talvez não tenha tanta informação sobre o território e careça de um diagnóstico mais detalhado. Legal. Só tenho, acho que uma pergunta que rolou aqui interna no chat mesmo, Clarissa, que seria a última, é do André. Ele pergunta, o Alberto pergunta para o André, né, se das pessoas que moram nas UCs. E aí o André responde, da associação é mais simples. Eu acho que eles estavam falando desses anuências, né, em termos de adesão. Acho que era nesse sentido. O Marcos mandou uma pergunta agora, né? Só Desculpa, tocar nesse ponto das UCs. isso. Fazer um comentário. Eu acho que o que é interessante também, no caso de reserva de desenvolvimento sustentável, né, unidades de uso sustentável, a anuência do órgão gestor, né, do conselho deliberativo, né, é interessante também. Acho que é um documento que ajuda, porque é uma instância da unidade de conservação que tem autonomia, né, para deliberar sobre o uso, né, dela. Você ia falar alguma coisa, Clarissa? Não, ia falar isso mesmo que você falou e que o próprio Alberto falou aqui agora no chat, né? Exatamente. Na impossibilidade de uma anuência da SEMA, quaisquer cartas de anuência, né, sejam das associações, dos conselhos, são bastante importantes e vão contar pontos com certeza. Então, sim, a gente incentiva vocês conseguirem as cartas de anuência desses outros atores, ótimo. Ainda que, claro, né, sendo ações a serem realizadas no interior das unidades, a gente vai sempre precisar de uma anuência da SEMA para a execução do projeto, mas isso a gente talvez não precise ter agora, a gente pode ter após a seleção dos projetos, né? A gente tem alguns meses aí ainda para alinhar isso com a SEMA e poder seguir. No caso das APAs, não, né, Alberto, realmente, mas para a RDS a gente precisa dessa anuência da SEMA também. Mas isso pode ser feito depois da contratação. O Marcos ele faz uma pergunta no caso da técnica de enriquecimento, se pode ser considerado toda a poligonal, que seria uma área detalhada na meta 1, né? Não sei se eu entendi a pergunta, Pablo. Eu acho que ele está perguntando se for trabalhar com enriquecimento numa área. Quer fazer a pergunta, Marcos? Você já abriu a câmera? Obrigado. Não, porque normalmente a gente tem algumas áreas que estão degradadas e assim pensando a área de enriquecimento, que não é exatamente um plantio total, né? Se a gente pode considerar nessa matemática dos 200 hectares, a poligonal, vamos dizer assim, que está sendo trabalhada, né? E como que seria... e essa poligonal seria detalhada na meta 1, né? Câmbio. A princípio, sim, Marcos. Não há uma restrição para isso. Isso tudo vai ser avaliado, né? Assim, a pertinência das técnicas, os custos, etc., vão ser avaliados pela comissão de seleção até de forma comparativa a partir do que for recebido. Mas, sim, não há nenhuma restrição para isso. Legal. A Ellen Pérez, ela pergunta se existe um valor máximo por projeto que eles podem considerar. Ellen, não existe, né? O edital não estabelece, mas lembrando que a gente tem expectativa de apoiar pelo menos 2 projetos. Então, considerando o montante total do edital, de 8.880.000, a gente recomenda que vocês trabalhem nesse limite, né? Tentando não extrapolar os 5 milhões. Mas, enfim, claro que isso vai depender das atividades que estão sendo propostas, técnicas, etc. E também é importante ressaltar que a gente tem um período
após a avaliação das propostas, aquelas que atingirem a pontuação maior, por essa análise da comissão de seleção, antes da contratação a gente tem um período de ajustes e condicionantes. Então, os avaliadores podem considerar que algumas despesas ali não são justificadas ou não são tão relevantes para o alcance dos objetivos centrais do edital e, eventualmente, pedir redução de alguma despesa para também que a gente possa adequar esse orçamento. Mas é isso, né? O edital, a gente optou por não estabelecer limites máximos nem mínimos, mas é importante que vocês terem em mente mais ou menos o valor que está se pensando, considerando o valor total do edital e o número de projetos a serem apoiados. E aí, essa era a última pergunta, Clarissa, aqui. Eu não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Acho que não. Tá, legal, pessoal, ótimo. Sobre as pessoas que perguntaram sobre extensão de prazo, a princípio, como eu comentei, a gente está trabalhando com prazo de 4 de setembro. Se vocês quiserem registrar, né, qualquer coisa que surja, registrem lá no e-mail amazonas.florestaviva, que a gente leva para a equipe de coordenação do edital para avaliar. Mas a ideia, a princípio, se mantém no dia 4 de setembro, tá? Qualquer dúvida, dificuldade, novamente ressaltando aqui, Pablo ou Mariana, se vocês puderem disponibilizar no chat aquele link lá para o portal, onde estão todos os anexos, o edital. A gente recomenda que todo mundo acesse lá, acesse também o Google Forms, já ver como que é o formato, para se surgirem algumas dúvidas, vocês ainda têm até quarta para entrar em contato com a gente e a gente poder ajudar vocês, tá? Obrigada mais uma vez. Agradeço a participação de todos, o interesse em participar no edital. A gente fica bem animado de poder apoiar projetos aí na região. Então, boa sorte. Contem com a gente para dar esse apoio aí na reta final também. Não sei se alguém mais também quer fazer uma fala, BNDES, Neva. Oi, Clarissa. Oi, Rafael. Não, acho que é só reforçar a importância dessa troca de surgir novas dúvidas. Manda um e-mail lá através do site, do e-mail que a Clarissa falou. O pessoal vai respondendo para tentar esclarecer o máximo possível até a data do prazo do envio do edital. Tá? Aproveitem essa abertura. Normalmente as respostas vão ser todas sendo colocadas lá no perguntas e respostas, vai evoluindo com perguntas e respostas. Então, alguém fez uma pergunta, todo mundo consegue ver a resposta também. Às vezes as dúvidas que você tem já vão estar lá explicadas. Utilizem isso que é importante e eu tenho certeza que a gente vai receber boas propostas até o dia 5. Clarissa, também agradecer, né, a participação de todos. Acho que foram muitas dúvidas bastante pertinentes para o processo. Como o Rafael falou, acho que aproveitar esse momento, né? A gente tem aí até o dia 30 de agosto, novas dúvidas podem surgir. Eu acho que é o espaço mesmo para vocês enviarem e-mail e para que a gente possa também esclarecer e que a gente receba muitas propostas boas, né, e viáveis para esse projeto acontecer. Obrigada, Alane e Rafael. Chegou uma última pergunta aqui. Chegou. Previsão da divulgação do resultado? É isso, Vinícius? Se for, a gente não tem um cronograma fechado, isso depende um pouco do número de propostas, né? Depois a gente tem muitas propostas, o processo de seleção acaba tomando mais tempo, mas a princípio, em até 3 meses após o encerramento do prazo. Então, acredito que, a gente tem aí o fim do ano, mas acredito que até ainda esse ano a gente deve conseguir divulgar esse resultado, caso não haja nenhuma mudança de cronograma. A gente sempre entra em contato com todos, tá? Então, quando a gente tem o resultado final, a gente encaminha uma carta por e-mail para todas as proponentes, informando o resultado da avaliação da sua proposta.
Então, isso, com certeza, esse ano ainda vocês vão receber. A divulgação da lista final vai para o site do Fumbio. Depois, acho que André tem mais alguma pergunta? Levantou a mão. Desculpa, gente. É só porque você comentou agora, Clarice, esse ponto de que acho que até o final do ano vocês informariam o resultado, né? É isso. Porque como eu estou fazendo ali o orçamento e tem ali trimestrais, né, os orçamentos. E acho que tem um ponto importante que, assim, eu acho que a data que está sendo previsto para começar o projeto é importante porque a gente vai trabalhar com plantios, né? Então, os plantios a gente só consegue fazer no período de chuva. Então, vocês têm alguma e conseguem ter essa previsão, até para a gente pensar no nosso cronograma de quando começaria o projeto? Ou agora ainda é difícil vocês terem essa informação? É difícil, André. Infelizmente, não consigo te. É isso. A expectativa é que o resultado saia até ainda esse ano. Aí a gente tem essa etapa de contratação, que além da parte Fumbio, tem também a análise cadastral do BNDES. E aí, como vai pegar essa parte de fim de ano, né, começo de ano, é um pouco difícil te dar uma data agora. Mas a expectativa é que a contratação seria no primeiro trimestre do ano que vem, provavelmente. Tá bom. Tá. Obrigado. Obrigada, pessoal. Então, a gente seguimos à disposição no e-mail, a gente também vai disponibilizar essa apresentação lá no YouTube do Fumbio, e a gente informa o link para todos quando estiver disponível. Um abraço, obrigada, e bom trabalho para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Um abraço a Obrigada, todos. Clarice. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado, hein?